Olá, gente, como vai? Tudo bom? Espero que tenha passado um ótimo domingo, né? E que seu final de semana foi muito bom, que você aproveitou, faça chuva ou faça sol, você fez alguma coisa diferente, estudou, aprendeu, relaxou, descansou, assistiu filme. Eu adoro esse tempo nublado aqui de Orlando, que a gente senta naquela sala de TV, pega os cobertores e os cachorros deitam com a gente e nós assistimos filme, toma café com leite. Ai, não é uma delícia? É muito bom, né? Então espero que você tenha tido isso também. E hoje nós vamos responder 4 perguntas dos inscritos. Vamos lá? Depois da vinheta? Então vamos lá, vamos responder agora as perguntas dos inscritos. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui. Olha só, a primeira pergunta foi feita pela Nath. A Nath é uma perguntadora que eu tenho certeza que ela já fez um monte de perguntas. Vamos lá, Nath. Renato, você acha que a região de Longwood pode ser ruim no quesito de fazer amizades e convivência com a vizinhança para famílias com crianças pequenas? Pergunto isso por ser uma cidade mais calma e com casas um pouco mais afastadas umas das outras. Diferentes de condomínios novos em regiões como Lake Nona ou Windermere, onde há estruturas de playgrounds e maior movimentação de vizinhos. Olha, Nath, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o que você disse, assim, Lake Nona e Windermere. Se você visitar os condomínios em Windermere, em Lake Nona, você vai ver que os playgrounds estão vazios, né? As pessoas quase não usam muito. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Longwood também tem parques e também tem, por exemplo, o condomínio que eu moro, tem uma prainha onde as pessoas se reúnem no final de semana. Agora, eu acho que isso não deveria ser uma preocupação se você tem crianças pequenas, porque as crianças, à medida que elas vão para a escola, elas vão fazer amizade com os colegas da escola. E aí as crianças vão ser convidadas para festa de aniversário, para festa disso, para festa daquilo. Tem o Halloween, tem o Natal, tem o Thanksgiving, tem a Páscoa, tem a procura de ovos na vizinhança, ovos escondidos na época da Páscoa. Então, assim, eu vejo que mesmo meu irmão, que tem crianças pequenas, eles interagem. E tem sempre vizinhos com outras crianças, que as crianças andam de patinete, andam de bicicleta e fazem amizade e trazem os amigos. E as famílias acabam se tornando mais próximas quando as crianças fazem amizade. Até cachorro, quando você tem cachorro, você está andando e tem uma outra pessoa com cachorro, as pessoas param, conversam. E, por exemplo, aqui eu posso te dizer, pelo meu bairro, né, os vizinhos conversam entre eles, se ajudam uns aos outros. Né? Geralmente o vizinho do lado direito, do lado esquerdo, tenta se aproximar e fazer uma certa amizade, convida para café, convida para um jantar, às vezes faz festa, convida. Outro dia, na frente da nossa casa, que é uma casa que eu já mostrei no canal, uma casa de $1 milhão, gigantesca, ela foi alugada por um casal e o casal cortou a grama, botou luzes, não sei o que, fizeram uma festança e foram lá bater na nossa porta pra gente ir na festa. Então, eu não acho que fica isolado, não. Eu acho que é mais da pessoa. Se a pessoa for amigável, se você for amigável, você faz amizade com os outros. Eu tenho vários exemplos de clientes que se tornaram amigos inseparáveis de vizinhos americanos, tá? O americano não é preconceituoso com respeito ao imigrante. É lógico, alguns são, né? Alguns são. Cidades pequenas talvez seja pior, mas no geral
o americano, ele sabe que esse é um país de imigrantes. O que o americano tem preconceito é do comportamento, tá? Que eu também tenho. Eu também tenho. Então, por exemplo, se você fizer uma festa até 2 horas da madrugada, com música alta e baderna e gente gritando, tal, isso aqui, aí você vai ser muito mal visto na vizinhança. Os vizinhos vão virar a cara para você, porque isso não é uma coisa que se faz nesse país, tá? Eu falei uma vez com uma mulher e ela me mostrou um vídeo de uma festa dela na casa dela às 2 horas da manhã. Eu falei, mas e os vizinhos não reclamam? E ela me disse assim, eles também fazem. Então, assim, nesses lugares, você pode perceber que são condomínios que tem a maioria latino, a maioria, assim, então, assim, existe essa barulheira, essa bagunça tal, que eu não acho que é bom, né? Eu acho que se você saiu do Brasil para vir para os Estados Unidos para ter uma vida diferente, a casa é deles, a casa não é sua, tá? Você está no país dos outros. Você pode até se tornar cidadão americano, mas você nunca vai sentir que isso aqui é teu, entendeu? Então, assim, você está na casa dos outros. Você tem que se comportar e não tentar impor a sua cultura da festança, do churrasco, da gritaria, da barulheira, da briga. Não são todos que são assim, tá bom? Não estou generalizando. Mas e também não é só brasileiro, tá? Tem porto-riquenho, dominicano, mexicano, que também fazem as mesmas coisas. E tem americano que faz também, tá? Porque eu já tive um vizinho que fazia isso e a gente teve que conversar com ele. E aí ele parou. Mas não acho que tem problema, não. Não acho que tem... Eu acho que você consegue, sim, fazer amizades e principalmente se você tem criança, vai ter crianças, seus filhos vão se tornar amigos de outras crianças e vai dar tudo certo. Você vai ter relacionamento com outras pessoas. Agora, eu já tive clientes que falaram assim, eu quero um condomínio que tem um monte de brasileiros, porque eu quero fazer amizade com os brasileiros, eu quero morar, eu quero ter eventos, eu quero ter... Porque o americano não é de festa toda hora, o brasileiro já é mais de querer se encontrar toda semana. Se for durante o dia, é mais aceitável, né? Se fazer uma festa, mas assim, colocar uma música alta que a pessoa escuta de dentro da casa dela, daí já é demais, né? É demais, ela não pode, de repente, descansar à tarde ou assistir um filme porque tá lá o som bombando com umas caixas de som, entendeu? Não precisa disso. Não precisa. Aluga um lugar que dá para fazer pool party e aí você faz a pool party lá. Mas acho que não tem problema nenhum, tá bom, Nath? Obrigado. Segunda pergunta. Renato, por onde sai o vapor do quarto de banho? Aqui no Brasil, a gente só faz o box do piso ao teto quando há uma janela dentro dele. Mas eu adoro esse estilo de banheiro e queria entender como ele é feito e quais cuidados precisamos ter. A pergunta feita pela Glória Ribeiro. Ô Glória, ter um quarto de banho, Glória, é a glória. É a glória, a glória, a glória. É um banho que se uma vez você tomar, nunca mais você vai querer tomar banho em outro lugar. Então assim, se a gente pensar do lado da física, né? O vapor ele sobe, né? Porque ele é mais leve, então ele sobe. E o frio desce. Então quando você tem um banheiro aberto, à medida que o vapor sai, tem que entrar, cria uma pressão negativa dentro do chuveiro e tem que entrar um ar frio de outro lugar. E você fica lá, com aquele frio girando ali, você passando frio. Então, no quarto de banho, o que nós fazemos é o seguinte, nós azulejamos o teto. Você pode até colocar um porcelanato, uma pedra de porcelanato inteira no teto. Existe em primeiro lugar, né, no Brasil é laje de concreto, então é até mais fácil. Mas aqui, como é madeiramento, nós colocamos um tipo de um drywall de cimento que se chama Durock. Ele é instalado e parafusado no teto, aí ele é impermeabilizado 2 ou 3 vezes, depois tem uma massa que você pode colocar, que uma vez que você colocou aquele piso lá, não cai de jeito nenhum, até para tirar, se fez errado para tirar,
é um problema. E aí você azuleja aquele teto com uma peça só ou com várias pequenas, né? Impermeabiliza todo esse banheiro, azuleja ele inteiro. Aí você faz as paredes, quanto menos vidro, melhor, né? Faz uma porta, ou uma porta grande, uma móvel, uma fixa, e veda tudo. Esse vapor ele não tem por onde sair, então o banho é muito confortável, é muito quente. Principalmente se você não tem um jato de água muito forte, como foi no caso desse hotel que nós ficamos lá em Chicago, que a água era pobre, o que caía assim, e era frio, frio e frio. Se você não tem muito jato de água, ele pode até ser menor, mas o vapor vai fazer com que você fique confortável. E aí esse vapor sobe, à medida que ele entra em contato com o azulejo do teto, ele condensa, ou seja, ele vira água novamente e aí ele pinga no chão. E depois que você toma banho, você deixa a porta aberta, a água escorre e ela sai pelo ralo. Então quando você vai usar, o banheiro está sequinho de novo, entendeu? Mas toma cuidado com a impermeabilização e o quanto menos rejunte no teto, melhor. Né? E nas paredes também, né? Porque depois vai ficando escuro, daí você dá mais trabalho para limpar. Mas, por exemplo, nessas casas que nós fizemos que tem teto de azulejos pequenos, a própria proprietária já me disse, ela falou, eu coloco aquele óculos de plástico, eu vou com um spray de água sanitária que vende aqui, eu passo o spray, né? Eu passo o spray, aquele rejunte todo fica branquinho, depois eu tenho uma mangueirinha, né? O chuveirinho do chuveiro, eu jogo ali tudo e fica limpinho, bonitinho. Então é assim que a gente faz. E realmente, quando eu fui na casa da Jean Stoffer, vou mostrar o banheiro dela para vocês. Eu já tinha visto esse chuveiro que ela fez 5 anos atrás. Foi aí que eu decidi fazer o meu primeiro. E é o banheiro da suíte primária da casa dela. É um luxo. É um luxo. Ela fez um azulejo vitrificado, verde escuro por dentro. Tem vários chuveiros. Aí ela fez o degrauzinho de mármore com as bordas, os batentes de mármore que a gente chama de casing. Daí ela colocou as guarnições em mármore, mas ficou... E eu fiquei lá, eu nem acreditava que eu estava lá dentro do quarto dela, olhando o banheiro que ela toma banho. E aí, imaginando, né, que ele é muito confortável, ainda mais uma cidade como Grand Rapids, que tem um inverno longo, você entrar num banheiro que tem os pisos aquecidos, né, tem aquecimento no banheiro, aí você liga o chuveiro, né, o chuveiro dela, inclusive, é digital, você controla do lado de fora. Você liga, ele enche aquilo ali, você entra, você toma um banho confortável, pode estar menos 30 lá fora. Você toma um banho gostoso. Tá bom, Glória? Muito obrigado da sua pergunta. E agora a pergunta número 3, feita por Dandara Oliveira. Olha, Dandara, que nome diferente. Parabéns. Renato, se você pudesse criar a casa dos sonhos, quais seriam os elementos obrigatórios que não poderiam faltar? A primeira coisa que eu vou falar, você já sabe, né? É a Butler's... Sabe o que é? Butler's Pantry. Não é plural, não. É o apóstrofe S. Quando você tem o apóstrofe e o S, significa que a primeira pessoa é dona daquilo que vem escrito depois. Então, Butler's Pantry é a despensa do mordomo. Antigamente, a despensa do mordomo era o lugar onde se guardavam as pratarias, os cálices, os cristais, os talheres, as coisas de ouro, os pirex, etc e tal. Era um quarto assim que tinha todas essas coisas e o mordomo trancava, né, para os empregados não roubarem. Então, a minha casa dos sonhos teria que ter uma Butler's Pantry ou uma Scullery. Eu acho que hoje, se eu fizesse uma casa, teria que ter uma Scullery.
A Scollery, qual a diferença da Butler's Pantry e da Scollery? A Scollery é uma cozinha de apoio. Então, ela funciona como uma cozinha. É como se fosse uma mini cozinha de apartamento, né? E aí você tem a cozinha principal. A Butler's Pantry tem uma pia, uma geladeira no máximo, mas você não cozinha ali. Você tem a pia, geladeira. Aí você colocou um fogão, pronto, já é Scollery, tá certo? E aí tem os armários, e daí tem as coisas, dá para fazer bolo ali, tem batedeira e tal. Então isso assim, eu sou apaixonado por isso. Apaixonado. Desde a primeira vez que eu vi, eu fiquei apaixonado. Então eu teria uma Scollery. Essa seria a primeira coisa que eu teria. A segunda coisa que eu teria, na minha casa dos sonhos, é uma academia. Sabe por quê? Porque o maior desafio para mim, para fazer exercício, é ter que trocar de roupa, entrar no carro, dirigir até a academia, parar o carro no estacionamento, entrar na academia e depois sair da academia, andar nesse sol de 40 graus, que é quase o ano inteiro, até o carro, pegar o carro, ir para casa, chegar em casa, tirar a roupa, tomar banho. Então isso para mim é uma trabalheira. É 1 hora disso e 1 hora de exercício. Então se eu tivesse uma academia em casa, eu podia fazer até com pijama, entendeu? Podia até fazer de cuecas. E aí o banheiro já tá lá, já tá... Então eu faria isso, tá? A segunda é isso. Se eu tivesse a casa dos sonhos, eu também gostaria de ter um alcove, né? Que é aquele negócio em volta do fogão, assim, fechado, que é como se fosse uma lareira gigantesca que você tem com um fogão. Eu teria um fogão desses vintages, mas não seria a gás, porque ele é só bonito no primeiro ano, depois ele fica horroroso. Eu vejo esses vídeos do YouTube de chefes, quando eles mostram ali a panela, nossa, tá uma derrota aquelas grelhas, né? Queimadas, tudo feio e tal. E isso, para quem tem toque, né? Toque de limpeza, toque de perfeição e tal, isso é um problema. Então eu teria um fogão vintage, mas com o cooktop de indução, com meu alcove e meu exaustor super potente. Essa seria uma outra coisa que eu teria. Então, eu teria a Butler's Pantry, eu teria o alcove, eu teria a Scollery, eu teria a academia, e eu acho que é só. Enquanto eu estava falando, eu lembrei de mais uma coisa, mas eu não consigo lembrar agora. Uma sala de cinema, claro, né? Uma sala de TV maravilhosa, sempre quis ter uma sala de TV. E um jardim bem bonito. A minha casa tem um jardim bonito, é só que eu não tenho tempo de cuidar. Eu chego em casa bem tarde, bem cansado, e domingo eu estou acabado. Domingo eu estou bem cansado, então assim, não dá para passar a manhã inteira ou o dia inteiro do domingo podando as plantas, plantando, tirando, fazendo, babá. Uma coisa que eu não teria uma summer kitchen. Eu não teria uma cozinha externa. Eu não cozinho do lado de fora. Eu não sou fã de churrasco. Para falar a verdade, toda vez que eu como churrasco eu passo mal, né? Porque eu e o Alex, a gente come uma comida bem simples, sabe? A gente come arroz, legumes, peito de frango. A única coisa frita que se faz lá em casa é um peixe que ele gosta, que eu faço empanado, e bisteca. O resto é tudo mais assim, é pasta, Então, quando eu vou e eu como um churrasco e eu como comida salgada, e aí come maionese, e aí tem a gordura da carne, a gordura da picanha, eu passo mal. Toda vez que eu como churrasco, eu passo mal. Então, eu como churrasco na casa dos outros. Lá em casa eu não faço. Então, eu acho que eu não teria uma summer kitchen. Outra coisa que eu acho que também nem tá valendo muito a pena agora, né, na minha idade, é piscina. Né? Porque a gente acabou de colocar um aquecedor de água da piscina, para ver se a gente aproveita a piscina mais. E ficou quentinho mesmo. Até o Alex nadou. Eu nunca vi o Alex nadando com as minhas sobrinhas, nadando assim, ó, brincando na piscina, porque a piscina tava mais quente. Eu quero ver a conta de luz, né? Eu quero só ver a hora que a conta de luz chegar, porque a gente ligou lá na sexta para nadar no domingo, porque ela demora um dia mais ou menos para ela chegar na temperatura.
E aí domingo tava quentinha, minhas sobrinhas foram lá, nós nadamos e tal. Mas então, daí segunda-feira a gente desliga. E eu não liguei ontem porque vai chover o final de semana, então a gente não vai nadar na chuva. Então acho que seriam essas coisas, tá bom? Muito obrigado da sua pergunta, Dandara. Ah, só mais uma coisa. Eu teria, na minha casa dos sonhos, eu teria um quintal bem grande para eu ter outros bichos. Bichos que não ficam dentro de casa, por exemplo, eu teria galinha, teria pato. Se eu tivesse um burrinho, não ia ter como deixar ele do lado de fora. Eu acho que eu deixaria ele do lado de dentro mesmo. Sabe que o Arnold Schwarzenegger tem um burrinho que mora com ele dentro de casa? O burrinho vem de manhã, chora pra ele, ele dá beijo nele, é a coisa mais linda. Então assim, eu teria uns outros bichinhos também, cabritinhos. Aí eles teriam lá a casinha deles para eles dormirem no frio e até aquecimento e tal. Mas se eu falar isso pro Alex, ele pede o divórcio. Tá bom? Pergunta número 4 e última. Renato, te acompanho desde 2010. Olha só, César, obrigado. Para quem não sabe, em 2010 eu comecei a escrever um blog. Escrevi esse blog por 10 anos, tem 375 posts. E eu fiquei muito conhecido aqui em Orlando por causa desse blog. Me trouxe também muito business, muitos negócios. Mas depois assim acabei, porque acabou o assunto também, né? O blog se chama Um Brasileiro na Terra do Tio Sam. Tem clientes e pessoas que leram o blog inteiro. Ele tem mais de 7.000 páginas escritas. Você acredita? Não são todas escritas, porque tem muita foto também, mas tem mais de 7.000 páginas. E ele tem mais de 10 milhões de visitas. Então, obrigado, viu, César? Você me conhece há muito tempo. Já por 15 anos, hein? Eu mudei muito. Eu preciso fazer uma plástica aqui, assim. Vamos lá, então, a pergunta do César. Minha pergunta é, por que nos subúrbios americanos quase nunca se vê pessoas nas ruas, que parecem sempre desertas e nem carros passam com frequência? Olha, eu acho que eu sei do que você está falando. Que nem daquele filme lá do Truman, né? Mundo de Truman, alguma coisa assim. Ou, por exemplo, Edward Mãos de Tesouras, né? Que tem aqueles subúrbios vazios. Porque realmente eles são subúrbios, né? Então, assim, de manhã saem todos os carros, vai todo mundo trabalhar, já levam as crianças que passam o dia inteiro na escola. À noite os pais voltam com as crianças e com os carros. E ali as crianças fazem lição, a mãe faz o jantar, eles assistem televisão e vão dormir. Não é como no Brasil, que a criança vai nas cidades do interior, nos subúrbios, ela vai na escola de manhã e aí de tarde ela fica brincando na rua. É diferente aqui, a criança fica na escola até pelo menos às 3, mas se os pais trabalham até às 5 e não tem com quem deixar os filhos, eles pagam para a criança ficar fazendo outras aulas e outras atividades até às 5 horas da tarde. Tá? O que eu acho uma judiação, a criança ficar das 8 da manhã às 5 da tarde na escola. Eu acho uma judiação. Tem que ficar em casa, né? Fica meio período na escola. Depois, quando ele crescer, que ele se encher de ficar em casa, aí deixa ele na escola o dia inteiro, mas o dia inteiro pequeno, assim, criança, se bem que parece que os que vão gostam, né? Eu já não dava 11 horas, eu não vi a hora de tocar o sinal da escola para ir embora. Para ir embora para minha casa, para eu brincar, para pôr roupa, ir jogar bolinha de gude, empinar pipa, nadar no rio e... Então assim, eu fico meio assim, a juventude está sendo criada de outra maneira, né? Agora, por exemplo, no inverno você não vê as pessoas na rua, por motivos óbvios. Aqui na Flórida, no verão, você não vê as pessoas na rua, por motivos óbvios. Não é da mesma maneira que as pessoas no norte ficam dentro das casas no inverno, as pessoas aqui ficam dentro das casas no verão. Porque ninguém aguenta um calor de 40 graus e umidade de 90%. Agora, se você vê, não é tanto assim como você falou. Mais ou menos às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, quando o sol já está quase se pondo, as pessoas saem com os cachorros. As crianças saem de bicicleta.
Então, assim, parece... Eu já vi até no Instagram pessoas filmando assim que não tem ninguém. Mas às vezes é segunda-feira, 10 horas da manhã. Tá todo mundo trabalhando. Quem fica dentro de casa está trabalhando dentro de casa. As crianças estão na escola. Nos finais de semana, se as crianças não ficarem rodando assim na vizinhança, os pais levam para parques, para atividades, para feiras, para essas coisas e depois voltam para casa. Mas tem muitas crianças que brincam, né? Mesmo Longwood é considerado um subúrbio de Orlando, né? A gente vê nos finais de semana as crianças de bicicleta, as pessoas com os cachorros, as crianças jogando bola, vôlei na rua, etc e tal. Então eu não acho que é muito assim, tá? Mas eu acho que a vida moderna tem um pouco assim, até o perigo, né? Que hoje pai nenhum deixa mais a criança, ele fica dentro de casa e a criança fica sozinha lá fora, brincando, sozinha lá. Hoje já é um pouco mais perigoso, tá bom? Então muito obrigado de você ter assistido esse episódio, tá? Eu acho que as pessoas estão pegando gosto, né? Eu não sei da onde que as pessoas tiram tantas perguntas diferentes. Eu acho que um dia essas perguntas vão acabar, mas não acaba. Sempre tem, sempre tem. E às vezes tem perguntas que são repetidas, mas como já faz muito tempo, faz 1 ano que a gente respondeu, eu falei para o Ricardo, vamos responder, não tem problema, a gente responde de novo, porque não dá também, né, para você procurar uma pergunta e olhar em 100 vídeos para ver se você acha a resposta, né? Então nós respondemos de novo, tá certo? Então nosso encontro agora é quinta-feira. Depois do vídeo você vai assistir um pequeno vídeo que nós fizemos para a Associação Amigos de São Francisco. Eles estão quase conseguindo comprar esse sítio, então se você puder ajudar, ajuda, né? Porque eles cuidam desses centenas desses animais abandonados, maltratados ou que simplesmente eram de rua, nasceram na rua e ficaram na rua e não tinham onde morar. Eles fazem um trabalho muito bonito, eles merecem. Essas pessoas são realmente anjos, porque esses animais, eles foram colocados por Deus na Terra para serem nossos companheiros, né? Eles não merecem ser maltratados ou abandonados. Eles inclusive curam doenças que nós temos, né? Depressão e outras coisas. Eles são os nossos melhores amigos. Eles não querem, a única coisa que eles querem em troca é o nosso amor. Então nós precisamos cuidar desses bichos, tá certo? E se Deus quiser, a associação vai conseguir comprar esse sítio logo logo, tá bom? Tenha um ótimo final de dia e eu vejo você na quinta-feira. Tchau! Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais.
Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.